Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel é Velho Testamento, tá? Está lá perto de Juízes, perto de Crônicas, de Reis. Samuel, Crônicas e Reis, na sequência. Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Quero ler mais uma vez. Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus? Eu não posso estender muito aqui hoje nesta palavra, eu tenho que ser breve. No nome de Jesus, mas eu quero pensar com vocês um pouquinho aqui, porque eu tenho para mim que a palavra de Deus, ela tem que, sempre quando ela for pregada, eu preguei isso na quinta-feira, na nossa live, preguei ontem também lá no culto lá em Matos, a palavra de Deus, ela tem que provocar alguma coisa em nós. E eu quero fazer como introdução desta palavra, o que eu preguei na quinta-feira, o versículo que eu falei na quinta-feira, quando os discípulos têm um encontro com Jesus na estrada de Emaús, e exatamente no capítulo 24, no versículo 32, os discípulos falam assim: quando se nos abria as Escrituras, não ardia o nosso coração? Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela tem que arder em nosso coração, ela tem que queimar em nosso coração, e ela tem que provocar algumas atitudes em nós. Ela tem que provocar algumas atitudes em nós. E hoje eu orando a Deus, pedi a Deus uma palavra, e eu queria falar um pouquinho, Deus me colocou no meu coração, falar um pouquinho sobre obediência. E por quê? Deus me deu essa palavra. Eu perguntei a Deus, por que Deus me deu essa palavra? Porque nós estamos vivendo no século 21, em que a obediência não é mais tão importante no Evangelho. Nós estamos vivendo hoje que a nossa felicidade, ela é mais importante do que a obediência. É muito cômodo para nós, a gente ser feliz, a gente viver o Evangelho da nossa maneira. Mas Samuel, aqui nós vemos nesse texto da palavra de Deus, que Saul era o rei de Israel, e Deus mandou ele para uma batalha que tinha um povo que era contrário à vontade de Deus, e Deus mandou Saul ir e destruir com todas aquelas pessoas, não trazer despojo, não trazer nada, porque o povo de Deus sempre quando ele guerreava contra o inimigo, eles traziam ouro, trazia gado, trazia tudo, toda a riqueza daquele povo que eles venciam. Mas contra esse povo foi ao contrário. Deus falou assim: não quero que traga nada, quero que vocês destruam todo mundo, não sobra ninguém. Aí de repente Saul vai e vence aquela batalha, e quando ele chega, Samuel, como profeta de Deus, se apresenta para ele e fala assim: e aí, como é que foi? Não, nós vencemos lá a batalha. E Samuel agora fala assim: mas eu estou ouvindo um mugido de gado, o que é isso? Aí Saul falou para Samuel: não, é porque tinha lá uns gados bonitos, e nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. E aí que Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, diz para ele: Deus tem mais prazer em que nós obedeçamos a sua palavra do que em sacrifícios. Deus quer que a gente obedeça mais do que sacrifica. Agora, nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus pelo seguinte, que tem pessoas que falam assim: Deus não quer sacrifício porque Ele já fez sacrifício para nós. Eu não preciso ir no monte orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso levantar de manhã para orar. Queridos, Deus quer sacrifício com obediência.
Deus não quer sacrifício sem obediência. Então nós precisamos entender isso, que a parte mais importante do evangelho é a obediência. Tanto é que Mateus capítulo 7, no versículo 24, a palavra de Deus diz assim, olha, o homem que, vou ler aqui na palavra aqui, na Bíblia, não precisa de você abrir aí não. Mas diz assim, olha, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26, porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, ou seja, a minha obediência à palavra de Deus, eu estou edificando a minha casa, a minha vida, a minha caminhada, o meu projeto, os meus sonhos na rocha. Mas quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou edificando a minha vida, a minha casa, os meus sonhos, os meus projetos na areia. E nós sabemos que tudo que é edificado na areia não permanece. Uma casa, para ela permanecer intacta, para não dar rachadura, para ela não cair, os alicerces têm que ser bem profundos, os alicerces têm que ser bem feitos. Se o alicerce for mal feito, não vai. E a mesma coisa somos nós, eu, você. Não adianta, gente. Jesus, ele ensinou para nós, ele disse assim, olha, examinais as sagradas escrituras, porque vocês julgais ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então, ou seja, ouvir a palavra de Deus e não obedecer a palavra de Deus, é a mesma coisa que nada. Ouvir a palavra de Deus e não praticar a palavra de Deus, é a mesma coisa que nada. Então, nós temos que ouvir a palavra e obedecer a palavra. Eu gosto muito, quando eu estou pregando sobre obediência, de fazer um paralelo entre a igreja e a igreja secular. Quando nós entramos na igreja, na escola, quando nós nos matriculamos na escola secular, os nossos primeiros passos na escola, a gente aprende o A, B, C, D, não é isso? Primeira coisa que a gente aprende. E quando a gente vem para a igreja e a gente entrega a vida para Jesus, a primeira coisa que a gente aprende é o obedecer. É diferente. Então, não adianta nada eu ouvir a palavra de Deus e não a colocar em prática. Não adianta nada eu ouvir a palavra de Deus e não obedecer. Igual Saul. Saul foi rejeitado como rei por isso, porque ele agora fazia o que dava na cabeça dele. Ele agora fazia o que ele pensava, o que ele achava. E não é dessa forma. A palavra de Deus, ela tem que ser a bússola da minha vida, a palavra de Deus tem que ser a bússola da sua vida. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a minha felicidade, não é as coisas darem certo para mim. Não, não é isso. Eu estou assistindo uma série e, assim, eu estou ficando até meio de boca aberta. E é uma série de pessoas que são crentes, e nessa série tem ali pastores, líderes, que levam uma vida desregrada, uma vida toda atrapalhada, toda errada, e estão no púlpito pregando, estão na igreja fazendo as coisas. E uma menina dessa série, muito abençoada, e ela estava trabalhando com as crianças, ensinando a palavra. E aí ela sentiu uma dor nessa série, ela sentiu uma dor, e aí ela foi no médico, e ela estava com cisto no ovário, e os médicos tiveram que tirar todo o ovário dela, e a mulher sabe que quando tirou o ovário não pode ter filho, não pode ser mãe. E ela tinha projeto de casar, de ser mãe, era uma jovem, de casar, de ser mãe, de ter filhos, e quando ela ficou sabendo que ela não ia ter filhos, ela se revoltou contra Deus. Ela pegou a fé dela e jogou fora. Aí eu fiquei pensando nessa série, é uma série, é um filme, mas eu fiquei pensando, tem muitos crentes que são assim, que eles só obedecem a Deus quando tudo está bem para eles. Queridos, o Evangelho é o contrário disso. O Evangelho, primeira coisa que nós precisamos entender é uma coisa, o Evangelho, ele trata com a nossa eternidade. O Evangelho não trata com a nossa alegria passageira aqui na terra. O Evangelho, ele trata da nossa eternidade. O Evangelho trata de um Deus que nós precisamos entender e aceitar
dele tanto o bem como o mal. Não foi assim com Jó? Quando Jó perde os seus filhos, perde a família, perde os filhos, perde a sua riqueza, perde a sua saúde, perde tudo, e a sua mulher chega para ele e fala: que é isso, Jó, você vai continuar sendo fiel ao seu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó falou para ele, falou para a mulher dele, olha, eu servia a Deus quando eu era rico, quando eu tinha uma família bonita, quando eu tinha saúde, e eu vou continuar servindo a Deus, mesmo com os meus filhos enterrados, mesmo com a minha saúde igual eu estou aqui, porque Jó estava podre em pé. Mesmo com o meu corpo igual está aqui, mesmo eu não tendo nada, nu eu vim e nu eu voltarei, queridos, nós precisamos entender isso. A obediência do Evangelho, ele vai muito nisso, de eu entender o mundo espiritual, de eu entender que eu vim nu para este mundo, e que eu vou voltar nu para este mundo, de eu entender que eu não vou levar nada dessa terra, e aí sim, eu vou aprender a obedecer a Deus, quando Deus estiver me abençoando, eu vou aprender a obedecer a Deus, quando Ele não estiver me abençoando. Quando Deus está me abençoando, Ele quer me ensinar alguma coisa. Quais as coisas será que Deus quer nos ensinar quando Ele está nos abençoando? É nos ensinar a ser generoso, é nos ensinar a ajudar as pessoas, é nos ensinar a... É tão ruim quando uma pessoa precisa de uma ajuda e a gente não tem como ajudar aquela pessoa. Então, quando Deus me abençoa, é para isso. E quando Deus, Ele não permite que a bênção dEle me alcance, é para quê? É para mim aprender a não ser avarento, para mim aprender a não viver baseado nas coisas deste mundo. Infelizmente, tem pessoas que a vida dele é baseada em sexo. Tem pessoas que a vida dele é baseada em felicidade, felicidade deste mundo. Tem pessoas que a vida dele, ela é alicerçada e pautada nas coisas deste mundo. Queridos, nós precisamos entender que se esse mundo aqui fosse importante, Deus estaria aqui no meio de nós, em carne e osso igual nós estamos. Deus é espírito, sabe por quê? E Deus está no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mais importante do que esse. Aqui nós vamos viver 70, 80. Ontem mesmo a minha esposa sepultou o tio dela com 80 e poucos anos. Ele viveu 80 e tantos anos, mas ele morreu. E ele agora passou para a eternidade. E a eternidade não tem 80, não tem 90, não tem 100. A eternidade não acaba mais. Então Deus quer ensinar para a gente isso, a gente aprender a obedecer, para que nós possamos passar a nossa eternidade com Ele. Queridos, o meio de nós alcançarmos o reino de Deus é através da nossa obediência, é através da minha obediência, é através da sua obediência. Não é de qualquer jeito, nós não podemos criar um evangelho para nós, como Saul fez. Saul era um rei respeitado, Saul, Deus era com ele, mas agora Saul, ele abandona a palavra de Deus, ele começa a fazer as coisas da sua própria maneira. Você já viu muito isso na nossa história? Igrejas que eram abençoadas, igrejas que eram grandes, igrejas que eram bem-sucedidas, irmãos que eram abençoados, que eram bem-sucedidos, e de repente aquela igreja começou a definhar, até fechar as portas. Você já viu muitos crentes que eram abençoados e eles foram definhando, até se desviarem e voltarem para as bebidas e voltarem para as vidas, para a vida secular, para a vida de pecado. Sabe por quê? Porque decidiram não mais obedecer. Eu falei uma coisa para Deus, eu falei, Deus, o dia que eu como pastor parar de obedecer a Tua palavra, tira minha vida, Senhor, não permita. Porque a base do evangelho, irmãos, ela está na obediência. Eu vou comparar o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio os rios, veio as tempestades, veio as turbulências, e não bateram contra aquela casa. E olha, queridos, a Igreja Batista, quantas turbulências nós enfrentamos, quantas coisas nós passamos, como o diabo tentou derrubar essa igreja, como o diabo fez tantas coisas para tentar derrubar essa igreja, e faz. Mas ela permanece porque a base dela é a palavra de Deus. Ela é alicerçada na palavra de Deus. Eu sou perfeito? Não. Você é perfeito? Também não. Eu não estou falando aqui de perfeição, irmãos. Eu
Eu estou falando aqui de obediência. E olha, sabe por que muitas pessoas não obedecem? Porque obedecer requer renúncia. Requer renúncia. Obedecer requer renúncia. E renunciar não é fácil. Abrir mão não é fácil. Então, muitas pessoas não querem obedecer. Então, quando eu obedeço, vai haver renúncia na minha vida. E quando eu não obedeço, é porque eu não renunciei. Então, nós vemos que a base do sucesso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma igreja, é a obediência à palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser abençoado? Quer ser um homem abençoado? Quer ser uma mulher abençoada? Quer ser uma jovem abençoada? Então obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a ela em todos os detalhes. Porque é muito fácil a gente pegar a palavra e pegar só aquilo que nos convém. Pegar só aquilo que nos convém. Mas nós precisamos aprender, queridos, que a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida. E quando a palavra de Deus for obedecida, nós temos que abrir mão de alguma coisa na nossa vida. Não tem como eu obedecer a palavra de Deus e não abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, quando eu recebi um chamado para vir pastorear a igreja aqui em Capim Branco, no ano de 1998, eu tinha que renunciar a algumas coisas. Pastor Paulo tem certeza que, pela ordem de Deus, ele assentou comigo e falou: olha, Tião, você quer ir pastorear a igreja de Capim Branco? Mas só que tem algumas coisas. Você tem que abrir mão do seu trabalho, você tem que deixar a sua família aqui e mudar para Capim Branco. Ficar lá de tempo integral. Então eu tive que renunciar a algumas coisas. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. E a minha família, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos moram em Belo Horizonte. E eu vim para cá, pastorear a igreja. Queridos, o evangelho sem renúncia, o evangelho sem obediência, é um evangelho sem renúncia. É um evangelho que não leva a lugar nenhum. E você precisa entender uma coisa, queridos. O evangelho, ele não trata só da nossa vida secular. O evangelho não é só essa coisa de, não, vem para Jesus que você vai ser feliz, você vai ter dinheiro, você vai ter isso, Não, o evangelho não é só isso. O evangelho, ele trata da nossa vida espiritual, da nossa eternidade. Ele trata de algo que está dentro de mim e de você, que ninguém vê, que é a nossa alma e o nosso espírito. Quando uma pessoa morre, está aquele corpo ali no caixão, e a pessoa fala: oh, fulano, não, ali só está o corpo que ele usou. A pessoa real dele já não está mais ali naquele caixão, já não está mais ali naquele corpo, já saiu dali, ali só está o corpo que ele usou. Tanto é que se você, uma pessoa falecer e não sepultar ela, com pouco tempo ninguém aguenta ficar perto. Porque a essência do ser humano, queridos, eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso para mim ser obediente à palavra de Deus e ao Evangelho. A essência do ser humano é a sua alma e o seu espírito. Nós temos que nos preocupar com a nossa alma, nós temos que nos preocupar com o nosso espírito. E as coisas seculares, irmãos, elas não atingem a nossa alma. As coisas seculares, elas trazem alegria para a nossa carne. Mas o que traz a alegria verdadeira para a nossa alma e para o nosso espírito é a nossa obediência à palavra de Deus. Quando eu decido obedecer a palavra de Deus, quando você decide obedecer a palavra de Deus. Então Samuel chega para Saul e fala para ele: Deus tem mais prazer em obediência do que em ficar oferecendo sacrifícios para ele. Deus tem mais prazer na minha obediência, na sua obediência à palavra dele. Leia a palavra, irmãos, faça o circuito, para que você possa aprender a palavra, para que a palavra possa entrar na sua mente, descer para o seu coração, e aí você tem que tomar algumas atitudes. Você tem que tomar algumas atitudes. Quando a palavra vem até nós, nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos agir. Quando a palavra de Deus vem, aqueles homens, quando eles ouviram Jesus ali na estrada de Emaús, o coração deles ardeu, o coração deles queimou. E quando ele chegou lá e começou a conversar com os discípulos, eles falaram: não, ele ressuscitou mesmo. Ele já apareceu para Simão, ele já apareceu para um monte de irmãos. A palavra de Deus, ela é pregada para nós a obedecermos.
A palavra de Deus, nós a lemos, não é para a gente jogar versículo na cara das pessoas, não é para a gente ficar esfregando versículo na cara das pessoas, mas é para nós. Quando eu leio a palavra, é para ela mudar a minha vida. Quando eu leio a palavra, é para que eu possa obedecer à vontade de Deus. Será que se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, nós vamos participar da ceia? Será que você tem uma resposta sim para mim? Se eu perguntar para você, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se eu perguntar para você, qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Ah, pastor, o meu é para ser levita. Ah, o meu é para ser pastor. Não, não é isso que eu estou falando, queridos. Não é isso, isso é dom. Isso tem nada a ver com a nossa vida com Deus. Isso tem nada a ver. É bom a gente ir com essas perguntas. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual é o seu projeto para mim, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor, Pai? Deus, eu lembro de um pastor, ele contou que 3 jovens chegaram na igreja todos sorridentes, todos felizes, todos alegres, e chegou para aquele pastor todo sorridente, e o pastor deu um sorriso para eles, e perguntou, e aí jovens, estão felizes com Jesus? Eles deram aquele sorriso, estamos! E aí aquele pastor perguntou, e Jesus, está feliz com você? Aí aquele sorriso sumiu. Jesus, você está feliz com Jesus? E Jesus, está feliz com você? As minhas atitudes alegram o coração de Deus? Será que Deus olha para mim, olha para você, e Ele diz assim, ali está o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer? Ou será que tem certas atitudes minhas, tem certas atitudes nossas, que Deus tem que virar as costas? Porque eu preciso entender uma coisa, irmãos, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E para mim obedecer a Deus, eu tenho que abrir mão de algumas coisas na minha vida. Não tem como eu obedecer a Deus e não abrir mão. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que você possa sair daqui deste culto pensativo, que você possa sair daqui pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu tenho agradado o Senhor? Eu tenho sido obediente à Tua palavra? Eu tenho sido obediente ao Evangelho? Os princípios que o Senhor tem para mim, eu tenho obedecido? As sementes que o Senhor tem lançado para mim, eu tenho obedecido? Então, guarde isso no teu coração, querido. Obedecer é melhor do que sacrificar. Queria pedir aos diáconos que viessem aqui à frente, pegasse aqui a ceia e servisse para os irmãos. Os meninos do louvor vão ministrar o louvor. Assim que eles servir a ceia, aí corta o hino, porque o nosso tempinho é bem curtinho, né? Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Irmãos, ele é bem simplesinho de abrir, se você ainda não abriu, tem um lacrezinho do lado, tá? Porque nós mudamos a nossa ceia justamente para a segurança de todo mundo, tá? Então ele vem lacrado, é só você puxar aí, olha de baixo, você pode ver por baixo, tem aí o lacrezinho, você puxa, um é do vinho, o outro é do pão, amém? Diz a palavra do nosso Deus assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Três coisas que eu quero observar aqui. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos fazer em memória. Em memória, lembrando a morte de Jesus. A segunda é, qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, a ceia, ela não é para perdão de pecado. A ceia, ela é para o fortalecimento espiritual da igreja do Senhor. Então, ela é para quem já está perdoado dos seus pecados, já está livre dos seus pecados. E o versículo 28 diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É eu que tenho que me examinar. É eu que tenho que ver se eu tenho ou não condições de participar de uma ceia. Pastor nenhum pode chegar para uma ovelha e falar assim, você não pode participar da ceia. É você quem tem que examinar, é você quem tem que olhar. Nós vamos, neste momento agora, lembrar da morte de Jesus para nós participarmos da ceia. Lembrar do sacrifício dele, lembrar do que ele passou por cada um de nós, lembrar do sofrimento dele ali, do Calvário, lembrar de tudo que ele passou por cada um de nós. Feche os seus olhos comigo. E a Bíblia diz que nós temos que lembrar da morte. Nós temos que lembrar quando Jesus tomou ali aquelas chicotadas, quando ele foi ferido ali pelos aqueles soldados romanos. Nós temos que lembrar quando aqueles escravos ali rasgaram a carne dele e pregaram ele naquele madeiro, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Nós temos que lembrar quando aquela coroa de espinhos foi cravada na cabeça dele, e ele sentiu muita dor pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Então, quando eu participo da ceia, eu tenho que lembrar do sacrifício do Senhor, eu tenho que lembrar da dor que ele sentiu, eu tenho que lembrar do que ele passou por mim, que ele passou por nós. Eu não posso participar da ceia de qualquer jeito. É em memória, é lembrando. Pai, em nome de Jesus, está aqui esse pão e esse suco de uva, que a partir de agora, quando nós oramos e pedimos ao Senhor que coloque o teu poder e a tua virtude, não é mais um pedaço de pão, não é mais o suco de uva, mas é o teu corpo e o teu sangue. É o teu sangue, é o teu corpo que foi partido por nós naquela cruz. É o teu sangue que foi derramado por nós naquele madeiro. Senhor, eu consagro a Ti, coloque a Tua virtude, Pai, e a Tua igreja, juntos, ó Pai, com essa consciência, lembrando do Teu sacrifício, da Tua morte, nós vamos juntos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Pegue na sua mão o seu pão e vamos participar juntos agora. Aleluia. Pegue agora o seu cálice e vamos juntos participar do sangue do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia, santo, santo. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, adore, adore. Agradeça a Ele, fale obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu. Mas obrigado porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E o Senhor está vivo. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Esse cálice, irmãos, vai ficar uma lata de lixo na porta lá, aí quando você sair, você joga lá no lixo. Agora, se você quiser levar também de recordação, você pode ficar à vontade, porque às vezes alguém, queria tanto levar, se você quiser, pode levar, não tem problema não. Mas aí vai estar o lixo ali, quem quiser, é só jogar ali no lixo quando terminar o culto, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, irmãos, na terça-feira libera aqui o aplicativo para você fazer a inscrição para o culto, e aí você tem até no sábado, às 14 horas, para fazer a inscrição. Então, de terça-feira até sábado, às 14 horas, para fazer a sua inscrição para o culto, amém? Então, não perca a sua bênção. O culto de quinta também está aberto também para inscrição também no nome de Jesus. Então, faça a sua inscrição para o culto de quinta e para o culto de domingo. O culto de domingo é 8, 10, 17 e 19 horas, amém? Culto de 1 hora, e nós vamos aqui adorar o nosso Deus até que saia essa vacina e nós possamos ser imunizados e voltar a ter aglomeração, poder abraçar, poder apertar a mão, poder beijar o nosso irmão. Por enquanto, nós vamos manter o distanciamento, tá? Acabou o culto, todo mundo para casa, não fica na porta da igreja conversando, em nome de Jesus, amém? Quero mandar um abraço especial para minha mãezinha, que não perde os nossos cultos, está sempre assistindo lá em Belo Horizonte. E nós temos também a mãe do pastor Tiago, que lá em Brasília, a Jane, a irmã Jane, assiste com a gente os cultos. E eu tenho uma amiga minha lá em São Paulo, Praia Grande, Eliane, que está sempre assistindo com a gente também os cultos. Um abraço para a Jane, para a Eliane, para o Timoso, seu esposo, e para minha mãezinha e para minha sobrinha, pessoal de Belo Horizonte que está assistindo. Amém? Que Deus abençoe. Ergue sua mão direita comigo. Pai, que o teu grande amor, a graça bendita e redentora do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em cada vida, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém.